na vida real. Nesse primeiro bloco falou sobre coisas tão... A gente tentou passar uma mensagem tão pequena, mas que é tão profunda, né, Milton? Assim, né, de que o cristianismo, o espiritismo e o budismo e tudo mais que a gente possa pensar, todos esses ismos têm a mesma raiz espiritual que foi evoluindo a duras penas ao longo da história da humanidade, mas também é hora da gente trazer isso agora mais para o nosso cotidiano, para o nosso comportamento ao longo da semana, né? E daí no capítulo 16, Jesus muda um pouco o tom, né? Ele fala da própria partida. Então, esse capítulo, esse tópico que o Oswaldo Polidoro aborda, ele acaba trazendo algumas mensagens ou algumas passagens. E nesse capítulo que você mencionou, Jesus fala da sua desencarnação, ou nesse momento do capítulo, né, que nada mais é do que o retorno de Jesus ao plano espiritual, e dos riscos que os apóstolos correriam depois que isso acontecesse. E nesse capítulo que ele também fala do quanto ainda tem para dizer, mas que os espíritos naquele momento, incluindo os apóstolos e todos, nós, humanidade de uma forma geral, ainda não estávamos preparados para entender tudo aquilo. Mas que quando o Consolador viesse, quando fosse generalizado, estivesse sendo praticado, difundido, e a comunicação entre o plano encarnado, nós aqui, o plano espiritual, acontecesse da forma cada vez mais intensa e mais natural, consequentemente nós, humanidade, estaríamos melhores preparados para aprender e para entender tudo isso da melhor maneira. Quer dizer, né, que a revelação, ela é progressiva, né? Ela acompanha o quanto a gente consegue, como humanidade, suportar e entender. Isso não fica só na teoria, aparece também no que a gente pratica no dia a dia. E aí entra uma pergunta que a gente faz, Milton. Por que Jesus, sendo quem era, e você já abordou isso já no começo do programa, não deixou nada escrito de próprio punho? Então isso é muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas podem confundir com os evangelhos, que os evangelhos tenham sido escritos de alguma forma por Jesus ou ditado por Jesus, mas não foi isso que aconteceu. Jesus não escreveu nada. Tudo que existe sobre ele foi escrito por outras pessoas. E aí, só abrindo um parênteses rápido, quando isso acontece, a gente tem que levar em conta que cada um escreve com base no seu conhecimento, no seu entendimento, na sua capacidade de comunicação, na sua formação. Então nós temos 4 evangelhos, que são um resumo de mais de 256 escritos naquela época por diversas pessoas. Não, né? Só esses que chegaram até nós? Não só os 4 considerados 4 canônicos, né, que é como o termo tipo, que são aprovados pela instituição religiosa, mas muitas outras pessoas escreveram sobre Jesus. E certamente um dos motivos que ele não escreveu, Jesus, é que com a generalização da revelação, as informações viriam de uma forma cada vez mais intensa e profunda, viriam diretamente dos planos espirituais, diretamente dos espíritos, cada vez de forma mais elevada e mais esclarecedora. Mas para que isso acontecesse, seria fundamental que houvesse merecimento por parte da humanidade, né? E o merecimento, como a gente também repete aqui, né, recorrentemente, é consequência de bom comportamento que se define por sentir, pensar e agir de acordo com os 10 mandamentos, no mínimo. É o que a gente deveria ou deve pensar e agir, praticar. Olha que interessante, né? Então, a gente geralmente está acostumado a pensar a mediunidade, né, como algo especial, né, como uma graça, e até é uma graça, mas assim, né, como se fosse algo fantástico ou fora do ordinário, né? Então você vai numa sessão espírita, ou você vai numa umbanda, ou você vai em alguém especificamente, tem um médium que atende as pessoas individualmente, e a gente vai com essa expectativa de que ela vai nos trazer, e é bom a gente falar também sobre isso, né, sobre a função da revelação, de advertir, ilustrar, mas a gente vai achando que é alguma coisa especial. E o que foi deixado pra gente, na verdade, é uma forma, um veículo de comunicação normal, absolutamente natural, que o objetivo é nos ajudar a progredir e evoluir espiritualmente. Ou seja,
A mediunidade, que parece algo para ser feito só em momentos específicos e grandes, importantes da nossa vida, para ter respostas muito específicas, na verdade ela deveria ser nosso guia do dia a dia, né? Na nossa prática diária de vida. E isso vai colar diretamente com o nosso próximo bloco, que é o Papo Aberto. Então vou pedir para a vinhetinha aí agora do Papo Aberto.